meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 19, versículos do 11 ao 28. E caro irmão, irmã, hoje, assim como Jesus fez aqueles homens, os seus discípulos, refletir sobre os dons que eles tinham recebido, sobre a graça que Deus havia concedido a cada um deles, assim também o Senhor nos chama a refletir o que nós temos feito com os dons, com as graças que o Senhor nos deu. Temos tomado posse? Reconhecemos que somos hoje os seus discípulos, somos hoje os seus enviados nesse mundo para levarmos o amor? No mínimo, o dom do amor e o dom da fé nós recebemos no mínimo. E nós temos exercitado esse dom? O amor, temos amado, temos levado o amor da fé, temos esperado, temos confiado em Deus? Porque Ele confia em nós, Ele espera em cada um de nós. Então peçamos a graça ao Espírito Santo de tomarmos posse e de não decepcionar o nosso Deus. O Evangelho vai narrar assim: naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebeste tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas moedas, as 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não plantei, o que não semeei? Então por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para os irmãos e irmãs, nós vemos Jesus hoje alertando esses homens, como nós já falamos. Estava próximo os dias de Jesus, estava chegando a sua hora e ele queria deixar esse ensinamento de que todos nós recebemos dons e devemos colocá-los em prática aonde quer que estejamos, fazendo o que quiser, mas sempre oferecendo tudo para Deus. Se a cada obra, cada atividade do nosso dia nós ofertarmos a Deus, não tenha dúvida que essas obras frutificarão. Mas Jesus, ele entrega, esse exemplo para cada um daqueles empregados, e é Jesus mesmo, ele está falando dele, que ele vai partir e que depois ele volta coroado. E quando ele voltar na sua honra, com toda a sua glória, com todo o seu poder, vai julgar cada um de nós.
e vai exigir, pedir que a gente apresente para Ele qual é os ganhos, quais são os bens que nós conseguimos multiplicar através da nossa vida. E Ele vai dizer que tem um servo, que é um servo mau, que vai dizer: olha, está aqui as tuas 100 moedas, eu guardei no lenço, eu não fiz nada. E Jesus: mas por quê? Porque eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Veja, se ele tinha esse medo de Jesus, qual o problema de aplicar o dinheiro? Ou seja, qual o problema de aplicar os dons recebidos, de compartilhar, de vivê-los? Qual seria o problema? Mas esse homem estava fechado em si. Talvez o seu coração fosse completamente mau. E Jesus vai ali julgar esse homem pela sua própria boca. Se você sabia de tudo isso, por que você então não fez o bem? Se você sabia que era isso e que não era, o coração dele era endurecido, mas por que então você não praticou o bem? Então não importa, nós precisamos praticar o bem a cada dia, esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Então, para isso precisamos vigiar, estarmos vigiantes, para que quando o Senhor voltar, não nos pegue de surpresa, não nos pegue dormindo, não nos pegue aí presos pelas condições mundanas, mas nos encontre vigilantes. E que a graça e a bênção de Deus caia sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.